Vamos olhar para um sistema linear e tentar pensá-lo de maneira geométrica. Vamos olhar esse sistema. Uma primeira maneira de pensar é olhar para as colunas. Observa que se nós escrevermos esse sistema dessa forma, dizer que y1, y2, y3 é combinação linear desses três vetores e que os coeficientes que a gente usa para essa combinação linear são x1, x2, x3, é exatamente dizer que x1, x2, x3 são as soluções desse sistema aqui. Então a gente pode chamar esse vetor de ε1, esse de ε2 e esse de ε3. E podemos dizer, mais ainda, que essa transformação pega o espaço R3 e leva no espaço R3, mas gerado pelos vetores ε1, ε2 e ε3. Aqui estão E1, E2, E3. Então o vetor que era x1 é 1 mais x2 é 2 mais x3 é 3 vira x1 ε1 mais x2 ε2 mais x3 é3. E aqui já tem uma certa geometria, porque esses três vetores aqui geram, então, todos os possíveis vetores y que são imagens de alguém aqui. Ou seja, todos os vetores y para os quais esse sistema tem solução. Imagina, por exemplo, que ε1, ε2 e ε3 estejam alinhados assim, num plano. Então, se eles estão formando um plano, as combinações lineares deles são um plano que passa pela origem e esse sistema só tem solução se o vetor y1, y2, y3 estiver nesse plano. Esse plano a gente chama de espaço gerado por esses três vetores. Agora, pensa em Rn. Ou seja, pensa num sistema de n equações e n incógnitas. Nem precisava ser o mesmo número de equações incógnitas, mas vamos pensar assim para simplificar. Nós podemos escrever da mesma maneira. Essa é uma versão vetorial desse sistema. E agora nós podemos chamar cada um desses vetores pela letra epsilon. Então o que nós estamos dizendo? Que o vetor y, que a gente coloca aqui, vai corresponder a alguma solução, vai nos produzir alguma solução do sistema, se e somente se ele for escrito de alguma maneira, existem x1, x2, xn, tais que esse vetor é combinação linear desses aqui. É a mesma ideia do ponto de vista algébrico que a gente já tinha em R3. Basicamente é pensar que aqui tem n vetores e aqui tem n vetores. E que esses vetores aqui, as combinações deles, definem um certo espaço. E o nosso y vai ser suscetível de produzir uma solução para esse sistema, ou seja, dado esse y, o sistema será possível, se e somente se o nosso y estiver no espaço que esses vetores geram. Então, talvez esteja na hora de a gente cometer uma ousadia e dizer o seguinte: uma n-upla, ou seja, um bicho assim, isso é um vetor. Por quê? Porque a gente pode somar n-uplas, né? E a gente pode multiplicar também, da maneira óbvia, uma n-upla por um número, exatamente como R2 e R3. Em R2 e em R3, essas operações correspondem à soma de vetores e à multiplicação de vetores por escalares. Então, a gente pode começar a investir Rn de uma fantasia geométrica. Toda vez que a gente faz operações com n-uplas em Rn, a gente pode pensar que em R2 e em R3 isso corresponde a operações lá com os nossos vetores flechinhas. Muitas das coisas que a gente faz com os vetores flechinha em R2 e em R3 tem um significado geométrico. Esse significado geométrico a gente vai tentar transplantar sempre que possível para Rn. Moral da história, a gente vai chamar de espaço vetorial, V,
um conjunto que pode ser o R2, pode ser o R3, podem ser os vetores flechinha, mas também pode ser o Rn, que tem elementos que a gente pode somar, tem uma operação de soma, e que a gente pode multiplicar por escalares, por números, com as propriedades razoáveis que a gente conhece em R2 e R3. Uma questão inicial é a seguinte: em R2 a gente precisa de 2 vetores para gerar o espaço, é uma base. Em R3 são 3. Em Rn, será que tem que ser n? Ou, de uma maneira geral, será que a gente consegue provar que em R2 sempre tem que ser 2, em R3 sempre tem que ser 3, em Rn sempre tem que ser n? E se a gente pegar um espaço mais abstrato, será que tem um número de vetores que formam a base desse espaço, que a gente possa chamar de dimensão do espaço? Essa é uma boa pergunta para a gente começar a pensar.